Para você chegar ao ponto de fazer as palestras, foi algo natural? Para você começar a falar do espiritismo, divulgar? Também foi natural, assim, primeiro, Éder, porque de formação profissional eu sou comunicadora, né? Eu cursei na Escola de Comunicação e Arte da USP, faculdade pública, ralei, fiquei anos em São Paulo estudando bastante, fiz Escola de Arte Dramática, EAD na USP também, então eu já tinha profissionalmente essa facilidade com a comunicação em função dos meus estudos e das minhas atividades mesmo. Quando eu entrei para a doutrina espírita e eu já trabalhava com comunicação, eu primeiro fiz os trabalhos dentro da casa, fiz todos os estudos e num primeiro momento, eu lembro que em algumas casas eu era convidada para fazer aquela introdução à palestra, sabe? Quando você faz aquela introdução, dá aqueles recados, faz ali aquela harmonização e aí depois dessas introduções às palestras, dependendo da casa, tinha algumas casas que pedia para que a gente sempre lesse, né, algum trecho do evangelho antes de iniciar a palestra, tudo. E aí depois disso, dessas introduções que eu já fazia, aí aconteciam aquelas situações que são comuns na casa. O palestrante teve um problema, não conseguiu chegar. Houve, Stephanie, você tem... E como eu já estudava bastante, eu já tinha uns enredos na cabeça, né? E também assim, Éder, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Até às vezes quem trabalha comigo sabe que eu sou chata. Sim, eu sou chatinha. Então, quando eu me proponho a fazer algo, eu procuro fazer bem feito. Não para aparecer, mas para entregar um serviço de qualidade. Eu falo assim, independentemente de quem vai receber, eu vou dar o meu melhor, né? E eu faço isso em tudo. Então, por exemplo, vou até interromper para falar uma coisa simples. Se eu for doar um alimento, por exemplo, para alguém que está em situação de rua, eu sou aquela, às vezes o meu marido fala assim, você exagera. Eu sou aquela que vai colocar tudo no descartável, vai colocar talher descartável, vai colocar guardanapo. Se eu oferecer uma comida, eu tenho que oferecer uma bebida junto. Se for uma bebida e tiver calor, eu vou querer que esteja gelada. Eu sou bem chatinha com isso. Quando eu faço isso materialmente. E não materialmente, eu também sou assim. Então, quando eu ia fazer, por exemplo, aquelas introduções nas casas espíritas, normalmente já se sabe qual é o tema que o palestrante vai tratar, né? Algumas casas espíritas sabe-se previamente, outras não, dependendo também de qual horário, né, do atendimento, porque às vezes tem palestra pública que é de tarde, às vezes tem palestra pública que é à noite. As casas, lá mesmo Semente de Luz, em São Vicente, atende de domingo a domingo. Tanto é que eu faço palestra, ela faz palestra às vezes à noite, às vezes eu faço palestra de manhã, às vezes eu faço de tarde. Claro que sempre conciliando com o meu trabalho. Dificilmente eu consigo fazer à tarde e de manhã, mas faço. Ainda fiz uma palestra no meio da tarde agora, semana passada. Lá, graças a Deus, consegui fazer. E aí você sabe que cada período desse público assistido tem um perfil, uma dinâmica diferente. Então, às vezes acontecia muito assim, ainda mais essas palestras que acontecem de tarde, às vezes num sábado à noite, às vezes num domingo, que ou o palestrante tem um problema, ou às vezes ele teve um outro compromisso e esqueceu de ver na agenda. Então, sempre que acontecia essas coisas, em algumas casas onde eu trabalhava, eu falava assim, Stephanie, e aí eu tinha essa coisa meio CDF, eu sempre